noite, bem-vindos ao Mãos e Mentes. O nosso tema hoje é desenvolvimento profissional. Boa noite, Walker Massa. Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Fala sobre o teu negócio. Conceitualmente e praticamente vamos entender que bicho é esse. É um bicho bom, mas vamos entender que bicho é esse. Eu espero que seja. É legal, cara, é legal. Muito legal. O que a gente tem como premissa dentro do que é o coworking? Coworking. Vamos começar desse conceito. A gente brinca, inclusive, outro dia eu estava numa palestra, alguém falou, eu conheci um coworking. Não é a vaca trabalhando. Não é a vaca ou o rei, não. É um espaço coletivo de trabalho. Então, o que a gente define como coworking é coworking. Coworking. Imagina que vários empreendedores ou profissionais independentes, ao invés de eles precisarem locar um espaço, investir em imobilizado e, principalmente, assim, iniciar a sua atividade sozinho, ele tem a oportunidade de se reunir com pessoas que, teoricamente, estão na mesma linha de início de construção de um projeto junto com ele, e eles se reúnem no mesmo espaço para que isso, de alguma forma, permita que eles tenham mais força, tanto do ponto de vista de aprendizado, quanto do ponto de vista de empreendedorismo mesmo. Então, os espaços de coworking hoje, no Brasil, inclusive, eles têm esse propósito de fomentar o empreendedorismo considerando a economia colaborativa, a economia coletiva. Qual é a diferença entre o coworking e um escritório compartilhado, que já é algo comum há muito tempo? São pessoas que se reúnem, têm uma só secretária, uma sala de reuniões e dividem um espaço repartindo as despesas. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A principal diferença é que no escritório virtual, por exemplo, que é o que as pessoas estavam habituadas a conhecer, tu loca o espaço que é compartimentado. Então, a tua empresa trabalha isoladamente numa sala e não interage com outros possíveis usuários daquele espaço. No coworking, a gente incentiva que o compartilhamento seja total. O espaço fisicamente não tem paredes e a gente, inclusive, estimula que cada dia as pessoas tenham a tendência a sentar num lugar diferente para conhecer alguém diferente. Né? Porque o cara já senta no seu lugar, já sabe a tomada, como é que é, já tem... A gente motiva, induz, mas não rola? Em alguns momentos as pessoas tendem aí, é uma cultura que a gente está quebrando, elas tendem aí a sentar no mesmo espaço. Mas o cara não tem nenhum gaveteiro ali onde ele possa guardar suas coisas? Ele tem que fazer a mudança todo dia e voltar? Não, no nós a gente criou uma alternativa para isso. Existe um mobiliário que ele tem rodinha, então ele é proprietário de um gaveteiro com rodinha padrão. Então ele decide, hoje eu quero trabalhar do lado daquela pessoa, hoje daquela pessoa. Eu, por exemplo, não tenho mesa e cadeira e sala. Então, cada dia eu defino, hoje a luz está batendo lá, hoje eu quero conhecer aquela pessoa. Então, eu escolho ao lado de quem concentrar. Tu és o gestor do local. Eu sou o idealizador, mas a gente, para criar o nosso coworking como coletivo, eu achava que ele tinha que ser coletivo na sua essência. Então, eu reuni mais 19 sócios que entendiam que as suas expertises acumuladas criariam riqueza dentro da história e a gente fundou o espaço. Então, eu hoje sou o gestor, nós temos mais um sócio que coordena a área de educação que está sendo formada dentro do espaço, que são os que efetivamente atuam diariamente dentro do ambiente. Mas existem mais 19 sócios por trás do cenário. E quem é que está o perfil do usuário do nosso coworking? Do nós, na verdade, é o perfil de usuário de coworking no mundo. Jovem empreendedor, idade 25, 35 anos, não há distinção de gênero, quase que metade mulheres, metade homens ocupam um espaço de uma forma compartilhada. E hoje o nós ele tem essa característica de reunir principalmente empresas e profissionais da área de comunicação, tecnologia e design. Ele naturalmente foi se colocando assim. Quando eu conheci o coworking, o conceito de coworking, resolvi trazer para Porto Alegre, havia assim, me chamaram seguidamente, tu é louco? Tem certeza do que está fazendo? O Rio Grande do Sul é considerado um estado tradicional, conservador. E tradicionalista, as duas coisas. Exatamente. E tu está trazendo uma ideia um tanto quanto inovadora, mas a gente acabou criando espaço com essa filosofia coletiva, co-criada, onde uma rede foi sendo formada
por trás da construção disso, e ele organicamente, naturalmente, foi se direcionando à área de comunicação, tecnologia e design. Não foi necessariamente algo que a gente definiu no início. A gente criou um espaço criativo, aberto, descolado, despojado, sabendo que a gente tinha como alvo pessoas inovadoras e criativas para trabalharem juntas. E esses segmentos acabaram ocupando. Então, a pessoa ela compra o direito de ocupar um espaço, qualquer que seja, e de se relacionar com quem está ali, da forma que for mais conveniente para todo mundo. Eu acho que o NOS também teve uma iniciativa inédita, que foi trabalhar para que o usuário pudesse usar o ambiente quando ele quisesse. Então, a gente não vendeu posições. Como funciona? O que a gente definiu, a gente criou um cartão magnético e o usuário pode carregar este cartão com créditos. É pré-pago. E ele define, ok, eu quero trabalhar segunda, terça e quarta em casa, e pela manhã e todas as tardes no NOS. Bom, cada vez que ele entra no NOS, ele vai passar o cartão magnético. Vou te lançar um desafio. Vamos lá. A gente gosta de desafios. Vamos provar que o teu negócio é mais barato que alugar um escritório, não? Vamos. Vamos? Então vamos lá. Eu não tenho essa conta, eu quero ver contigo. Quanto custa? Quanto custa? Tem bandeira 1, bandeira 2? Não é? Não, a gente tem, quando a empresa tem mais que um colaborador, e a gente consegue fazer uma negociação. Vamos pegar um colaborador, por exemplo, um arquiteto. Tem arquiteto trabalhando. Mas se, por exemplo, eu vou te se ele vai trabalhar de mesa. Se ele vai trabalhar individualmente, isso. Primeiro, ele não precisa alugar sala. Tá. Ele não tem condomínio. Ele não paga energia elétrica. Ele não precisa gastar com todo o equipamento necessário para a internet. Segurança. Tá. Então, isso ele troca por usar o espaço a hora que ele precisa. Quanto custa, como é que é, por hora, por dia? Hoje, o novo usuário do espaço paga R$ 7,50 a hora. 7,50 a hora. Sou ruim de conta, mas me ajuda. Se ele trabalhar 8 horas por dia, ele vai pagar R$1.000, mais ou menos, R$1.050 por mês. R$1.000 por mês. Agora, o que este perfil normalmente faz? Ele é arquiteto. Ele não trabalha 8 horas por dia lá. Exatamente. Ele vai atender o cliente dele no local onde ele está projetando, ou vai visitar fornecedores. Neste momento, ele não tem custo dentro do espaço. Se ele sair para lanchar, ele passa o cartão, parou. Passa o cartão e parou. Então, só paga aí o que efetivamente usa. Tá aí, acho que nesse ponto é a maior resposta ao teu desafio. Ele passa a ter, ao invés de custo fixo, ele tem custo variável. Ele só gasta se ele estiver trabalhando em algum projeto que ele precisa do espaço. Se ele, por exemplo, é um freelancer, que nesse momento ele trabalha por job, não tem necessariamente aquele cliente que está suprindo aquele trabalho dele, ele não tem custo, ele não vai dentro do espaço. Ele vai viajar 2 dias para o interior para atender o cliente. E se ele tivesse a sala, no final do mês, vinha o doczinho lá para ele pagar da mesma forma. Legal. Mas até deixa eu só complementar também, acho que, por favor. Mas principalmente além do custo, é a capacidade que os ambientes de coworking no Brasil inteiro, no mundo, estão tendo de conseguir conectar, por exemplo, esse arquiteto, ele vai trabalhar... Isso eu queria que tu contasse, pode ser depois do intervalo, não? Pode, claro. Cases, quer dizer, pessoas, tu deve ter isso, tem? Sim. Pessoas que se conheceram lá e que alguma coisa legal aconteceu. Sim. Temos? Temos. Então vamos entregar depois do intervalo, a gente dá uma rápida parada, sempre agradecendo as parcerias de Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar, e Unicinos, somos infinitas possibilidades. Já voltamos. Voltamos a conversar com Walker Massa, idealizador do NOS Coworking, que é um espaço de trabalho colaborativo, é isso? E antes do intervalo a gente estava falando, ou ia começar a falar, sobre cases, pessoas que entraram nesse espaço criativo e coletivo e coisas legais aconteceram. Vamos aos fatos. Vou te trazer um case que eu acho interessante. Nós temos um coworker dentro do espaço que ele nos trouxe uma ideia de negócio. Essa ideia de negócio era uma clínica, na verdade um centro de atendimento a gestantes em Porto Alegre. Ele veio com essa ideia rabiscada no papel. No momento que ele trouxe essa ideia, nosso papel também é pensar, ok, vamos articular isso enquanto negócio, avaliar se isso é viável do ponto de vista de empreendimento. E aí nós conectamos ele com a Icon Coworker dentro do espaço, que trabalha com branding. Quem criou a marca?
E ele precisava depois divulgar isso. Então, nós conectamos ele com a Mariana, que já tinha sido, inclusive, nossa colaboradora dentro do espaço, que faz a gestão de redes sociais. E que depois conectou com o Fabiano Bonetti, que, por sua vez, Publicitário. é publicitário. Então, e a Andressa fez as roupinhas dos bebês na UTI. Exatamente. A gente tinha mais uma coworker conectando com a roupa. Então, e isso não acabou ainda. Então, Aconteceu, a gente tem... um dominó, efeito dominó. É um efeito dominó. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma ótica de reunir os talentos que estão dentro do espaço. Interessante. Esse é um exemplo do que aconteceu Mas lá. essa análise do plano de negócio, isso não é pré-requisito. O cara pode chegar lá, alugar as suas horas e fazer o que ele bem entender lá dentro, desde que não seja tráfico de drogas, de armas. Exatamente. Tem um filtrinho pensando, ali. Pensando para o bem, tranquilamente, a gente vai... Tem que ter um filtrinho, né? A gente vai hospedá-lo. Vocês já recusaram inscrições? Sim, sim. E até pela própria filosofia. Seguidamente, a gente recebe no espaço alguém que diz: ah, que legal esse espaço, que bonito. Dá para vocês fazerem um puxadinho de parede ali para ter uma salinha específica? É o contrário. É o contrário. Né? Eu lamento. Mas tem a gente empresas indica em escritórios virtuais. Mas tem lá empresas que não tinha uma revista lá? E... Não. A gente tem, duas alas. Que nós chamamos de ala fixa e ala móvel ou rotativa. E essas empresas da ala fixa, elas não têm parede, elas convivem também. Que é uma revista. A Noise. A Icon, que é a Fuzz Branding, e a 99, que é uma agência de propaganda, de publicidade. As três estão ali no mesmo As três convivem no mesmo ambiente. Mas não tem parede mesmo. Não passa de um para o outro, todo mundo circula por ali. E, eventualmente, oportunidades Chefia, seguinte, chefia, eu estou a fim de fazer uma reunião. O que eu faço? Eu tenho que trazer um cliente para fazer uma reunião. Ele tem, aí sim, existem salas de reuniões reservadas. Tem os confessionários. Para que ele consiga ter a privacidade da reunião dele. E aí sem loca problemas. também por Ele utiliza também dentro do espaço. Ele usa o mesmo cartão pré-pago para usar as salas de reunião. Tem que reservar antes ou é só chegar aí? Não, a gente tem uma política nas salas que, se a sala não está sendo ocupada e não tem ninguém na espera, ele pode ocupar a sala sem custo. Se houver uma reserva, prevalece a reserva. Então, claro. Aí, e tem um lugarzinho super charmoso ali que é o bar, né? Que é tem um bar, né? Tem um outro espaço dentro do nosso que eu acho legal. Muito legal, que é a sala de reunião superior, que ela fica na cúpula do relógio do Shopping Total. Mas eu não cheguei a conhecer. E a gente está num local privilegiado, num prédio histórico, vai fazer 101 anos agora. Que é no Shopping Total. Que é no Shopping Total, então tem uma vista Mas não é no shopping, é no prédio aquele do lado, onde tem o Marcos, ali o restaurante, o Museu do Esporte. São nos prédios históricos que contornam a parte de lojas. É acima ali do... Isso. Qual é o andar ali? Quinto andar. É no quinto andar. No quinto andar. E aí eu não estou fazendo propaganda, eu estou só contando, porque eu realmente fui e me entusiasmei com a ideia, achei legal. Tem que ter perfil, né? É um negócio específico para um tipo de negócio, de matriz, de business, de cabeça de empreendedor, né? Não é... Realmente, tem que saber onde está entrando. Mas é muito interessante a forma como vocês trabalham. E exatamente por ele ser bem orgânico, são as pessoas que usam o espaço que vão definindo. Inclusive, arquitetonicamente, do início do projeto até o estágio atual, ele sofreu modificações que foram criadas, sugeridas pelos próprios usuários. Então, se alguém chega lá e percebe que, esse espaço não tem adequação com o meu tipo de negócio, ele naturalmente não ocupa. A nossa equipe foi lá fazer uma reportagem, mostrar, a gente está falando, não sei se a gente está em condições de mostrar, eu acho que sim. Vamos mostrar um pouquinho, né, na prática, como funciona o coworking. E a nossa equipe foi até lá conferir. Vamos dar uma olhada? Sim. Então, vamos lá. Um laboratório de ideias. As mais variadas empresas com os mais diversificados públicos. E todos reunidos num único ambiente. O espaço disponibilizado pela nosso coworking possibilita que projetos e negócios sejam trabalhados de forma colaborativa. Caio Comerlato, da Digital Imob, utiliza o espaço para planejar o crescimento da empresa e criar novas estratégias. A gente conseguiu fazer diversos contatos aqui, né, estabelecer alguns relacionamentos profissionais, no sentido de evoluir alguns produtos da Digital Imob. Aqui a gente consegue consumir conhecimento de várias áreas diferentes, pequenas partes. Então a gente junta o mercado imobiliário com o mercado digital e aqui a gente consegue consumir um pouquinho de cada lado. Então o mercado digital é muito forte aqui e a gente leva isso e aplica no mercado imobiliário. Rafaela e Karen são responsáveis pela Somos, uma empresa de inteligência interativa que desenvolve estratégias de planejamento para outras companhias.
Nós utilizamos o espaço para fazer toda a parte de estratégias, planejamento para outras empresas, para conseguir levar elas ao seu público principal. Ideias são compartilhadas aqui, né? As pessoas começam uma ideia, daqui a pouco você vê tem 3, 4, 5 pessoas de públicos totalmente diferentes conversando sobre aquela mesma ideia e dando continuidade. Então, vivenciar isso é uma coisa que hoje numa empresa tradicional, que você está lá na sua empresa, nas suas paredes, você não consegue, com certeza. A Somos também presta serviço para uma plataforma chamada NosLab, que é um segmento dentro do nosso coworking que aplica o conceito de ensino colaborativo. A ideia é que o NosLab tenha linhas de atuação entre educação, negócios e engajamento e que a gente consiga trazer pessoas para falarem que sejam impactantes para a sociedade e para os públicos segmentados, né? Você pensa quem que é interessante hoje para comunicação, a gente vai lá, conversa com essas pessoas, interessante para comunicação é a pessoa X, a gente vai lá atrás da pessoa X, traz ela para ensinar alguma coisa aqui no NosLab. E aí? Orgulhoso, não? Pô, Entre a ideia, né, cara? Entre ter a ideia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tu disseste que tiveste a ideia. Onde tu foste buscar a inspiração? eu desenvolvia uma tecnologia para call center virtual. Então, onde os operadores de telemarketing, ao invés de trabalharem num espaço físico só, pudessem trabalhar em suas casas, remotamente conectados numa única plataforma. Ótimo, a gente fez o piloto disso, funcionou, a sede da empresa é em São Paulo. E como eu criei também isso, pensando que ela tinha que ser totalmente remota, já que o nosso target era, do ponto de vista do usuário, um home office, eu também tinha que passar a ser um home office de fato. E aí eu comecei a trabalhar em casa. Nos primeiros 2, 3 meses foi maravilhoso. E no 4º mês eu comecei a ficar... Já não tirava nem o pijama para trabalhar. Não, isso até não. A gente tinha uma certa rotina para isso não acontecer. Não tira o pijama é porque a situação está se agravando. E eu comecei a me sentir isolado, onde eu tinha a impressão que o mercado girava ao meu redor e eu estava perdendo o fio dos negócios em relação a isso. Tem que ter o networking, né? Tem que ter E esse eu contato, fiquei pensando, ok, criei uma solução de trabalho remoto interessante. Será que existe um meio termo? Será que existe um intervalo entre uma empresa totalmente home office e uma empresa tradicional com sede específica? E eu estava em casa, vi uma reportagem sobre o The Hub, que é um outro call center, outro coworking em São Paulo. Na hora, peguei o avião, fui para lá, conheci o espaço, investiguei mais outros espaços de coworking pelo mundo e embarquei em Porto Alegre, desci e pensei, eu acho que esse espaço tinha tudo para fazer sucesso dentro do Shopping Total. Aí não sabia, nem tinha ideia que existia um espaço disponível dentro do shopping e tive a felicidade de encontrar. Certo, sim, a gente tem... sob várias óticas, eu entendo que está dando certo. Você quer saber se está com público, se está dando lucro, se está dando resultados. Agora, no final do ano, novembro, dezembro, a gente estava com quase 100% de ocupação. Isso foi algo que, inclusive, a gente precisa repensar o espaço. O excesso de pessoas utilizando pode causar o desconforto. Isso é um desafio para ti, porque já que tu não tem tu tem uma sazonalidade... Agora, janeiro, fevereiro deve cair. Exatamente. Então, se eu piscar o olho, eu crio um overbook dentro do espaço. Então, eu preciso ter o cuidado em relação a isso. Tu tem que dimensionar para a demanda máxima, mas ela pode não se concretizar nunca e tu está subaproveitado, né? Dentro do modelo de negócio que a gente fez, no plano de negócios, ele tem várias etapas. A gente está... A recente etapa preliminar, que é criar a cultura da coletividade do coworking. As próximas etapas agora serão mais arrojadas, eu entendo. Vamos falar sobre elas por intervalo? Vamos. Próximas etapas. Já voltamos. Estamos de volta conversando com o idealizador do nosso coworking, Walker Massa. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre... me acontece isso muito, cara, eu esqueço. Se o espaço, o momento do espaço, se ele estava nesse momento próximas etapas, obrigado. E aí a gente falando das próximas etapas. Próximas etapas, vamos lá. Bom,
A próxima etapa agora é a gente começar a trabalhar mais a mentorização de quem ocupa o espaço. No momento que a gente conseguir reunir realmente cada vez mais empresas que sejam criativas e estejam com ideias inovadoras, a gente pode articular para que eles possam conhecer novas pessoas e a gente participar também de um pouco de capacitação dentro do negócio do usuário. Então, essa é o Não entendi, não entendi. Imagina o seguinte, Vamos lá. se você só vai ocupar o espaço, que no início do processo foi isso, Era a gente isso. recebeu vários usuários que queriam ocupar o ambiente, tinham um certo compartilhamento, mas ele tem o seu negócio específico. No momento que a gente, agora na próxima etapa, por exemplo, tudo leva a crer que a gente vai abrir um edital, digamos assim, onde a gente vai selecionar empresas que vão trabalhar coletivamente. E essas empresas elas entrarão juntas no ambiente, porque a gente E vocês são identificou sócios desse negócio. que não necessariamente, mas que a competência de cada uma dessas empresas, Fazer um clusterzinho ali. exatamente, Clusterzinho não, um unificadas, podem ter muita força e a gente possa desenvolver melhor a elas e criar negócios impactantes dentro do ambiente. Mas são startups, são empresas São novas. startups, são empresas novas. Vocês não incubam, não é esse o negócio de vocês? Não. Vocês Eu até não tem brinco. como incentivo, financiamento? Não. Nesse momento. Por enquanto, não. Talvez até numa etapa seguinte a gente possa acelerar, que é um outro conceito que é usado dentro do mercado, ou incubar. Mas a gente até brinca, eu prefiro desincubar, né? Essa história de botar... Desapega. Não. A gente quer, na verdade, prepará-las o máximo possível para que elas possam utilizar o mercado dentro do ambiente. Então, a realidade está ali acompanhando o que acontece elas do ponto de vista de mercado. Não tem muita superproteção. Elas precisam ter... Mas isso implica, eu não quero criar pânico, mas desalojar algumas que estão ali hoje. Quer dizer, tu tem que rever o teu mix, é isso? Não. Naturalmente, para ter uma ideia, o espaço do NOS, ele tem capacidade para receber 120 usuários simultaneamente. Nós temos um cadastro com 500 usuários que usam 500? O espaço alternadamente. Já deu overbooking? Não, já faltou lugar? Não. Um dia... Por pouco que não houve um overbook. Assim, até eu cheguei e olhei, é melhor, eu só tenho duas cadeiras vazias, é melhor ir trabalhar lá no café lá embaixo. E eu saí do espaço. Mas a gente ainda não teve nenhum overbook. Mas a gente precisa ter uma preocupação agora para ter o usuário, o perfil do usuário extremamente focado em negócios de alto impacto, que é uma próxima etapa que a gente quer tratar. E aí, naturalmente, se a gente sentir que a demanda está sendo maior do que o espaço comporta, ampliamos, vamos para outros locais e vamos expandindo. Então, mas neste momento a gente está cumprindo. A primeira etapa foi bem concluída. Um outro papel do nós que eu tenho percebido e isso sim tem me dado bastante orgulho é o papel social que a gente está tendo, acredito até mesmo em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma característica brasileira, onde ela tem vários coletivos que atuam em Porto Alegre e cumprem um papel de contestação ou de alerta sobre problemas que a cidade enfrenta. E a gente conseguiu reunir os coletivos em alguns momentos e abrir o espaço gratuitamente para a comunidade vir discutir problemas de Porto Alegre dentro do espaço. E isso tem sido muito rico, a gente conseguiu acessar o próprio poder público que participa dessas reuniões, em alguns casos, praticamente como cidadão também, entendendo qual é a perspectiva que está sendo vista por quem está do outro lado, né, o cidadão. E a gente tem criado uma série de discussões sobre Porto Alegre dentro do ambiente. Então, eu acho que isso também pode ser um papel interessante dos coworkings, de trabalhar coletivos. Vamos dar um passo atrás? Tem muita gente que vai se somando à entrevista aí no decorrer do programa. Vamos explicar do que a gente está falando, resumidamente? A gente começou por isso, mas imagino que quem está chegando agora ao programa talvez não tenha entendido muito bem do que a gente está falando. Claro. Coworking. Por favor, esse é o teu trabalho, o meu é fazer pergunta. Então, vamos lá. Coworking nada mais é do que um escritório compartilhado. Tu tem a possibilidade de trabalhar com outras pessoas interessantes,
e que vão agregar alguma coisa ao teu negócio, seja sob a ótica seja sendo um novo fornecedor ou sendo um novo cliente. Todas no mesmo espaço, sem Todas divisória, sem mesmo, paredes, todo mundo exatamente. trabalha junto. Não precisa nem contar que, obviamente, amizades acontecem, enfim. Grandes amores surgem, outros terminam. Eu conheço um casamento que aconteceu dentro do coworking. É mesmo, Não, cara? infelizmente, eu conheço muito bem o noivo. Ele conheceu a mulher dele num coworking em São Paulo, no The Up, e casou dentro do coworking, inclusive. Casou Então, fisicamente dentro. E aqui já teve, não? Não, que eu saiba, pelo menos Casamento ainda não. também. Mas vamos dar tempo ao tempo, quem sabe daqui a alguns dias. Quantos anos tem o coworking aqui? 3, 4 anos? É isso? Não. O nós é recente. Ele abriu oficialmente em setembro de 2011. Então a gente tem 1 ano e 4. Achei que tinha mais. Não. Que bom, significa que a gente conseguiu ter mais impacto. Tá maduro, tá legal. Não, a gente tem, por isso que eu digo, a gente tem muita etapa para trabalhar ainda. É uma empresa bem nova, bem recente. Então, Vamos à tua frase? vamos lá. Vamos a ela. Vamos lá. A frase: descubra seu propósito na vida e depois o caminho a seguir. Walker Massa. Então, Pois é, não dá para ser o contrário, não dá para sair caminhando e depois ver onde vai dar, não, onde vai chegar. Não. dá, mas tu já pensou que tu pode chegar lá num determinado trajeto, quase no final do caminho, Ups, te não deu era conta isso, errei. que não era isso, tu tem que voltar? Eu prefiro Parte do negócio. pensar o propósito e escolher os caminhos. Se eu tiver o propósito em mente, eu vou aproveitar tudo que eu vivenciar no caminho. Aliás, dizem que a vida, aproveite o caminho, né? Não é um objetivo necessariamente que talvez... Eu não vou fazer a associação entre o teu sobrenome e essa história toda aí, tá? Tá bom. Esquece, vamos adiante. Tá, não vou fazer. Mas escolher antes, Eu acho que sim. Eu acho que mesmo que demore um pouco mais. mesmo em empreendedorismo, a gente tem comentado muito, porque empreender é um risco. E no momento que tu cria ideias e negócios, tu está muito suscetível a falhar, a errar. Eu já falhei, conheço vários empreendedores de sucesso que já falharam. Então, se tu tem um propósito bem definido, tu tem, eu acho que, a força e a determinação de continuar a busca dos teus objetivos e fica mais Tu fácil. tiveste uma ideia maluca e, pelo que eu entendi, todo mundo te disse isso, que era uma ideia maluca. Mas tu acreditaste na parada e... Aqui, principalmente no Sul, eu via uma série de restrições, pensando, uau, tu sabe, Walker, que aqui no Sul há o conservadorismo. Nos outros, né? Nos outros são super conservadores. Tradicionais, talvez, tem que pensar se isso for... Sair do balde se não é mais, difícil. eu vi vários, não é mais fácil tu criar isso lá em São Paulo ou em outros... Não, eu quero criar aqui, eu nasci aqui. Alguém precisa inovar em Porto Alegre, certamente. Assim, conheço várias pessoas que são extremamente inovadoras e foi muito bom também que eu conheci, graças ao nós, incríveis pessoas em Porto Alegre que desenvolvem projetos paralelos e que interagem ou não com a gente, que são incríveis. Então, Porto Alegre precisa começar a se perceber inovadora e transferir essa inovação para o mundo e absorver também a inovação de fora. A gente tem que parar um pouco com esse bairrismo de que as coisas podem não funcionar aqui. Não, a gente precisa começar a redescobrir isso aqui e fazer isso acontecer. Sabe que está sendo uma experiência muito legal para mim, esse programa aqui, por isso. O coworking eu já conhecia o nosso, mas tem tanta coisa legal acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente não tem ideia, a gente não faz ideia da quantidade de jovens empreendedores, de gente cheia do gás de vontade de fazer, de projetos novos, legais, viáveis que estão sendo feitos aqui, que às vezes precisam só do empurrãozinho para dar certo. Esse programa, para mim, está sendo assim uma injeção diária de otimismo. Caras como tu, assim, que em vez de ficar reclamando da vida, é porque não vai dar certo, então é o seguinte, vou lá e faço, e dá certo. E que bom, e quando a gente reúne pessoas no mesmo espaço físico, fica muito mais fácil de entender. Acontecem. Eu brinco que a gente o espaço está desenvolvendo uma inteligência coletiva. Tá? E isso, eu cada dia tenho aprendido com pessoas que eu não conhecia ontem. Então, ótimo isso. Eu achei meu propósito está bem encaminhado. Está garantido. Está garantido. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Aqui está Walker Massa, idealizador do Nós Coworking, um lugar onde, não diria milagres, mas coisas surpreendentes acontecem. Por exemplo, isso está combinado no intervalo, viu? Não é assim, a gente deu uma ensaiadinha no intervalo. Eu me espantei outro dia, eu estava na Fiergs, eu ia dar uma entrevista na Fiergs e me ligaram, Walker, vai correndo para nós, porque o Domênico Di Masi, o italiano que escreveu o Ócio Criativo, está indo para lá conhecer o espaço. Eu li o livro dele há acho que 15 anos atrás, jamais imaginei que ele queria conhecer o espaço do Nós quando ele viesse a Porto Alegre. E aí eu me dei conta a importância do espaço coletivo, porque nós tínhamos lá naquele momento, acho que no momento que ele chegou devia ter umas 50, 60 pessoas que jamais, acredito eu, teriam a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e de trocar ideias com ele. E ele foi lá e, com uma incrível simplicidade, conversou com as pessoas, tirou fotos. E isso foi um momento, acho que importante para a gente entender a força do coletivo em relação a isso. A gente tem conseguido conectar os usuários com informação, com conhecimento, com conexões, com pessoas que talvez sozinhas não tivessem essa oportunidade. Isso tem sido um caminho interessante. Tem outros no Rio Grande do Sul, né? A gente está falando para todo o estado. Tem. Faz uma... O Nós não é o pioneiro. Existe um outro... Você que tem Gramado? Tem em Gramado, agora tem um em Novo Hamburgo. Aqui no estado, Gramado, Novo Hamburgo, e em Porto Alegre tem mais 2 ou 3. Sim, tem um no centro. Tem um no centro, tem um ali perto do Menino Deus, que é o Quento, tem o CW Poa, não sei se ele mantém esse nome. E você se... Nossa, a gente se conversa. Se conversa no... Sim, eu entendo assim, coworking não existe, na verdade, competição, ao contrário, quanto mais a gente puder trocar informações uns com os outros, melhor. A gente tem uma dificuldade, em alguns momentos, de poder se unir. Sim. Por tempo, a gente está sempre criando algum evento no Nós, isso nos distancia um pouco, mas não existe concorrência. Quem usa o espaço, inclusive eu adoraria que eu tivesse um coworker que usasse o nosso espaço num dia, usasse um outro, e a gente pudesse entender as conexões que são importantes, nenhum problema. Vamos para a roleta, não? Vamos lá. Vamos ver se está pronta a nossa roleta. Vamos ver se eu saio vivo. Sair nessa roleta não é inofensiva. Vamos lá. Roda a roleta. Mergulho submarino. Pois então, faz tempo, na verdade faz pouco menos de um ano que eu fiz o último mergulho. É um hobby que eu tenho, eu gosto, na medida do possível, que eu consigo ver mar e acho que o mergulho vai ser legal, eu procuro ter alguns momentos de reflexão a uns 10, 15 metros de profundidade. 10, 15, então tu tem o brevet inicial. Não sou mergulhador. Tu fez o curso aquele, o inicial. Fiz o curso inicial. E tem o brevet, acho que é 12 metros, né, que é o máximo. Que fiz um batismo... Sem paradas descompressivas, por exatamente. enquanto, né? Nem narcoses e nem nada... Fiz um batismo aqui em Santa Catarina, em Bombinhas, e me apaixonei pelo mergulho, então sempre quando eu posso eu dou uma escapadinha. Tem um amigo meu que teve uma narcose uma vez e disse que é a melhor coisa do mundo. Quase morreu. Diz que ele pegava o regulador dele e queria botar nos peixes embaixo d'água. Narcose é uma doideira que dá numa determinada profundidade, dá uma reação química, estou explicando, tu que é mergulhador sabe. Dá uma reação, é como se a pessoa tivesse tomado uma droga, um alucinógeno muito poderoso. E é muito perigoso, porque a pessoa realmente se descontrola. E é por isso que mergulho nunca dá para ir sozinho também, né? Sempre isso que eu ia falar. Que ir de dupla. Até aí a importância da história do coletivo. Pois é. Arrisca fazer um mergulho sozinho, tu está fazendo uma atividade de alto risco. Proibido. É proibido. Não pode. Tu precisas de alguém, e o legal do mergulho, inclusive, quando tu entra no barco, faz o mergulho, volta, e tu tem amizade. 20, 30 mergulhadores que vão trocando as experiências. Esse momento é muito legal, né? Então, novamente, o coletivo é importante. Porque aquela hora, não sei o que, as histórias de mergulhador. E ali tu mergulha no Arvoredo, por aquela... No Arvoredo, já mergulhei em Recife, na Bahia, enfim, de vez em quando... Agora eu quero ver se eu consigo fazer alguns mergulhos internacionais, mas tem que dar um tempinho ainda. É legal, né? Sabe que eu tive uma vez um pânico, parei de mergulhar, eu tive pânico embaixo d'água. Deu uma doideira, em Salvador. Depois nunca mais. Pirei, né, sabe? Não sei o que aconteceu, acho que estava muito fora de forma. Estava fora de forma e mergulhei e estava sem resistência e comecei a ficar ofegante. A minha prova de mar,
Já acaba o programa, bem na hora que a gente está conversando, mas não terminar o programa. Vamos, Azar, vamos lá, vamos embora. A minha prova de mar eu fiz em 5 centímetros de visibilidade. Nossa. No meio de uma tempestade, depois de ver Titanic. Então, eu não aconselho a ninguém. Tu não vai ter pânico nenhum. Não vai ter pânico. Cara, muito obrigado. Walker Massa, idealizador do coworking, do nosso coworking em Porto Alegre. Sorte e sucesso nos novos desafios que virão aí pela frente, serão muitos, tá? E bons mergulhos. Obrigado. Muito obrigado. Para conferir assuntos tratados aqui no programa, é só acessar o nosso site, tvcom.com.br, também facebook.com/Mãos e Mendes, são os nossos endereços virtuais. Amanhã tem mais Mãos e Mendes. A gente vai discutir pesquisa e inovação. Boa noite e até amanhã. Valeu.